Hoje nós gostaríamos de iniciar o programa, doutora Alice, falando sobre o encerramento e as complicações do encerramento. O que acontece com as pessoas que ficam meses e meses fechadas dentro de casa, quais são as complicações que surgem nas relações afetivas. E vamos iniciar pelo tema do pessimismo, que nós sabemos que as pessoas encerradas vão ficando cada vez mais negativistas, mais com uma priorização dos aspectos mais negativos da cabeça de cada um, as notícias ruins, a ideia do perigo e assim sucessivamente. Bom dia aos ouvintes. Realmente isso é uma coisa que eu tenho notado, tanto no consultório como na vida social. Por quê? O que leva a nós neutralizarmos o instinto de morte? O instinto de morte daria não a morte em si, mas o que nos leva a renúncias, a situações desestruturadas, é a possibilidade de conexões no trabalho, conexões afetivas, a instintividade de vida, é a integração, é poder se unir a pessoas, a objetivos, e nesse momento, com a ameaça do vírus e uma série de coisas, e esse encerramento nos leva a uma predominância da ruptura de vínculos, do negativo em geral. Sem visualizar a possibilidade de retomada da vida. Então, óbvio que isso piora o que nós temos de pior. É como se predominasse a desintegração, predominasse a morte, mas não é a morte real, que essa é a ameaça dita, é a impossibilidade de seguir se vinculando aos seus objetos de amor, essas pessoas afetivas. Sem projetos de vida. Seja o trabalho, porque o trabalho também online não te possibilita as conexões afetivas com os companheiros de trabalho, com alunos, com companheiros de trabalho, com amigos, seja as possibilidades afetivas com parentes e familiares próximos, que não se pode ter relações. Então, isso, mais que a questão econômica, que também é preocupante, leva a um pessimismo e nós estamos num círculo vicioso que uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, e não há possibilidade, as pessoas passam a não poderem lá adiante ver que há uma retomada. Ou seja, as pessoas vão ficando cada vez mais pessimistas. Agora, a senhora parte do ponto de vista científico da dualidade instintiva, ou seja, a senhora está trabalhando com um conceito bem freudiano de que, por um lado, nós temos a instintividade de vida e, por outro lado, a instintividade de morte, que dessa balança do bom e do ruim resulta a saúde humana. Exatamente. Quando preponderarem os aspectos saudáveis, a pessoa é mais saudável, mas tem mais saudável. Quando preponderarem os aspectos bons, o indivíduo é mais saudável. Quando preponderarem os aspectos negativos ou ruins, o indivíduo é mais enfermo. Exatamente. A senhora está dizendo, então, que o encerramento leva a que, progressivamente, os aspectos mais doentios da personalidade do sujeito assumam o comando. Exatamente. Eu só vou fazer um parênteses para o pessoal entender o que nós chamamos de instinto de vida e instinto de morte. Isso não é uma energia solta. Isso está a nível de fantasias inconscientes, não são conscientes, herdadas e estimuladas, incrementadas ou não ao longo da vida. O instinto de vida em situações de cada vez mais integração e maior prazer e integração, seja com o trabalho, com os vínculos afetivos. E o instinto de morte é aquele que leva à desintegração, à pulverização, seja dos vínculos, da capacidade de trabalho, até que... E que se reflete até no corpo, muitas vezes. No corpo, em doenças, seja qual a desintegração. E que ao longo da vida nos vence, porque nós morremos, e quando nós morremos se desintegra todos os vínculos, porque há uma impossibilidade de se vincular com a vida, e se desintegra todo o corpo. Qual é a maneira na vida que nós temos de seguir adiante bem? É sempre neutralizar o instinto de vida, o instinto de morte. Como é que se neutraliza o instinto de morte? Com as coisas interessantes da vida, com o dia a dia, com tomar um chimarrão, ter uma conversa com um amigo, tomar um cafezinho
com um amigo, tá, ver os filhos, ver os pais, ver os netos. Isso, nesse momento, foi completamente coibido de uma maneira, às vezes, abrupta e imposta, e sobre uma ameaça que, se não se fizer isso, se morre. Então, eu vou dizer o contrário. Se nós seguirmos assim, vamos morrer. A prova está que nós vimos, independente do coronavírus, nesse primeiro semestre morrer muitas pessoas que estavam saudáveis, por outra morte súbita, outras doenças que estavam mais ou menos equilibradas, se desequilibraram e levaram a morrer. Pessoas de idade, sobretudo, né? De tristeza, por não poder estar com os filhos, com os netos, perder o sentido da vida. Com as amigas. Então, aí nós teríamos que ver, e aí vem o pessimismo. Porque qual é o pessimismo? Quando pensa que nós vamos realmente poder minimamente nos vincular, nos vem novamente o encerramento, a proibição de sair com um amigo, de familiares se encontrarem, limitam 10, quando às vezes as famílias tem 15, 20, mas não importa. Então, essa impossibilidade, essa proibição e essa ameaça que se fizer morremos, leva a um pessimismo que aí sim nós vamos morrer. Bom, vamos lembrar Garma, que dizia que viver a vida é neutralizar a morte no cotidiano, ou seja, o indivíduo tem que ter até o final da vida um programa de vida, um projeto de vida para poder seguir adiante, porque se ele não tiver um projeto de vida, ele morre. Claro. Dentro desse conceito dualista de que a instintividade de vida tem que neutralizar de morte, ou seja, um projeto interessante tem que neutralizar toda essa tendência que nós temos de morrer um dia, que pode se antecipar. A prova está que nós temos mortes, muito maior o número de mortes por outras causas que não coronavírus. Nós temos separações, sim, muito maior as separações. Por quê? Porque isso vai entrando para dentro das relações, esse clima externo de ameaça, e que nós temos que obedecer, vamos assim, a renunciar os vínculos, seja eles quais forem, porque são os vínculos os perigosos, porque são os vínculos que transmitem a morte. Esse clima vai entrando para dentro das relações e vai quebrando, que nem ferrugem, de dentro para fora, vai fraturando e quebrando, fragilizando as relações. Então, nós temos mais separações, mais brigas entre pais e filhos, entre casais, entre familiares ou amigos, entre amigos, porque também entre amigos fica tenso, porque se dois amigos se encontram, o outro critica. Sim. Então, o que a crítica passou a ser uma coisa mais prioritária, as pessoas ficaram mais críticas, isso que eu quero dizer, nesses últimos meses. Mas a renúncia leva a que, vamos dizer, ao incremento da instintividade de morte, disfarçado, como ele está disfarçado em instintividade de vida, que é precaução. E isso eu não estou fazendo uma apologia que nós temos que nos aglomerarmos, que nós temos que perder os cuidados necessários. Eu estou falando das consequências da impossibilidade e dos exageros, sim, que são impostos. É nisso que eu estou falando. Óbvio que nós estamos frente a uma pandemia e que nós temos, sim, que ter os cuidados necessários, mas aqui é um exagero, ao contato, a aproximação, a conversa. Nós podemos sentar, por exemplo, num pátio ou num ar livre, distantes o suficiente e conversar, de ar e tudo e cada um tomar o seu chimarrão. Aqui no sul, cada um, eu estou falando do exagero. Mas as pessoas também têm dificuldade de manterem, digamos assim, a distância, porque são duas coisas. Por um lado, há um exagero, evidentemente, as pessoas descontroladas, descapacitadas, dando ordem e tudo mais, mas fora isso, as pessoas também têm pouco cuidado, elas se expõem de alguma forma, um pouco seguindo esse critério. Nós temos os dois extremos, mas por outro lado, o instinto de vida é pungente. Ele é ávido de vínculos. Sim. Ele não tem como nós podemos reprimi-lo a tal ponto que a morte se instala, que é o que nós vemos. Sim. Inclusive piora os quadros de infecção por coronavírus. Sim, com certeza. Nós vimos pessoas que complicaram,
que eram pessoas que os vínculos já vinham sendo, de alguma maneira, destruídos. Minados, Não estou falando de todos, não conheço Sim, todos os casos. genericamente, Genericamente. Mas a instintividade de morte é pungente, ela precisa sair, ela de alguma maneira tem que se manifestar. E como tudo na vida, o que é reprimido, quando vem, é que nem panela de pressão. Mete pressão. Até que explode. Até que explode. E é o que nós vemos muitas vezes. Que aí explode de uma maneira descoordenada. Aí sim, mora o perigo. Então, é justamente o contrário do que deveríamos fazer. É algo mais controlado. E também, há pessoas que mesmo que, vamos assim dizer, exista o perigo, são pessoas que não controlam isso, que passam-se para o outro lado. Bom, mas aí são pessoas que mesmo com a repressão vão estar, não aceitam leis, não aceitam algumas regras, vão estar do outro lado sempre, aí já é outra coisa. Bom, aí nós vemos o ser humano na sua essência, né, com todas as suas complicações e tudo mais. Nós vemos de um lado o negativismo, do outro lado nós vemos as pessoas fanáticas, enlouquecidas, e entre esses dois extremos, pessoas um pouco mais equilibradas. Mas mesmo no cotidiano, e talvez aqui na pandemia a gente consiga ver a essência do ser humano, como ele funciona. Para nós que trabalhamos nessa área é muito legal, assim, do ponto de vista científico, porque a gente, nas épocas de crise, vê as coisas com mais facilidade. Nas intercrises, tudo fica um pouco mais mascarado e aí exige um trabalho maior. Então, agora a gente consegue ver o ser humano com muita definição, é como se a cabeça estivesse aberta, a gente estivesse examinando as engrenagens todas dentro da cabeça do sujeito, o psiquismo e tudo mais. As pessoas ficaram mais angustiadas, mais extremistas, ficaram donas da verdade, discursam com facilidade, existem intelectuais de toda a ordem, falando qualquer tipo de bobagem, se metendo nas áreas que nunca souberam, sem nenhum respeito, perderam a simplicidade, perderam a humildade. As pessoas, em geral, ficam meio enlouquecidas, em termos gerais. Nós vemos todo mundo, de alguma forma, dando palpite, falando e se manifestando como se fosse um pós-doc em todos os assuntos e conhecimentos. A gente vê isso muito nas redes sociais, pessoas que não têm capacidade de administrar sua própria vida, dando palpite na vida dos outros e assim por diante. Ou seja, as pessoas ficam muito inflamadas, agudizadas, há um clima interno mas que as pessoas ficam doentes. Isso eu queria, nesse ponto eu queria chegar. A população mundial, de alguma forma, está muito doente. Nós sabíamos que a média da saúde mundial da população era baixa. Mas nós nunca tínhamos tido a oportunidade, na nossa geração, a saúde psíquica da população mundial era muito baixa, mas a gente não sabia o quão baixa ela era. Agora a gente pode afirmar que a saúde psíquica da população mundial é muito baixa. Porque nós estamos vendo, embora não exista trabalho estatístico de pesquisa e tudo mais sobre isso, mas nós vemos, evidentemente, todo esse tipo de coisa no dia a dia. Isso para nós era sabido, mas agora a gente enxerga, a gente trabalha com isso, a gente pode até falar sobre isso. Ou seja, quanto maior o encerramento, quanto maior o problema, quanto maior o medo, quanto maior o susto, quanto maior a crítica, quanto maior tudo, mais as pessoas vão piorar. O que não significa dizer abrir tudo e liberar tudo, não é por aí. Estamos nos referindo pontualmente ao psiquismo do sujeito. Qual é o ponto de equilíbrio? Como é que a gente faz para que a pessoa possa ser cuidadosa, se proteger as suas pessoas queridas e ao mesmo tempo encontrar um certo bom senso para não adoecer, para não ficar louca, porque as pessoas estão brigando em casa, as pessoas estão se jogando coisa em casa, as pessoas estão se separando, as pessoas estão morrendo de outras coisas em casa, as pessoas estão sendo encontradas mortas 1, 2, 3 dias depois em casa, sobretudo as pessoas de idade solitárias, a solidão aumentou, o pessimismo aumentou. Então, e ninguém olha para esse lado, porque as pessoas, a própria doença mental não permite que a pessoa se enxergue o outro. E isso a gente vê cada vez mais e mais e mais. Então, há um deterioro importante das relações afetivas e, consequentemente, do psiquismo humano. Exatamente, eu vejo que isso só aumenta a doença. E é muito interessante porque aquelas pessoas que nós vemos que de alguma maneira seguem os seus vínculos, seguem com cuidados, são extremamente criticadas. E é quase como se fosse o próprio terror, o próprio demônio, a própria doença, o próprio elemento de contaminação que vai ser responsável da morte do mundo, coisa que não é assim.
E nós já sabemos que não é assim. E tem mostrado que não é assim, independente que temos que ter cuidados. Mas ou seja, tem outras coisas que estão aparecendo que nesse... vão alavancadas Sim. nessa situação. Não estou falando de interesses econômicos e interesses políticos. Que também vão, mas é outra coisa. Vão alavancados. Estamos falando do emocional. Do emocional, que vão apoiado nisso e que a coisa é, pulverizamos vínculos, isolamos as pessoas, deixamos cada uma sem possibilidades de se unir minimamente aos seus entes queridos, afetivos, aos seus vínculos afetivos importantes, amizades, familiares, de trabalho. Então, isso é o que nos piora. E o impressionante que nós sempre falamos aqui, o Dr. Zé Nilton sempre fala, como aceitamos a renúncia com facilidade. Como aceitamos a instintividade de morte, na sua a destrutividade, né, do outro. Né? Do outro, com facilidade, como justificamos isso. E nessas horas, mais ainda, então, pela fragilidade psíquica. Impossibilitamos os nossos filhos de se vincularem, os adolescentes de estarem juntos. Eu sempre falo que o Enem Pábito está a favor de um rito de iniciação dos adolescentes, de uma tirania. O colégio, dupla escolaridade, tem que saber inglês, francês, português, italiano, está a nível de não deixar uma criança brincar, ter os seus prazeres. Bom, o Dr. Zé Nilton fala isso quase todos os dias na rádio. Agora isso escancara. E como aceitamos isso de uma maneira quase de fé, assim, com uma complacência impressionante, sem questionarmos. E sem nos assim, não, se eu posso visitar minha mãe, mesmo que ela seja uma pessoa idosa, eu vou tomar os cuidados, ela vai estar lá, eu vou estar aqui, mas eu posso tomar o meu cafezinho com ela, posso conversar, posso ir todos os dias vê-la. Não deixar, por exemplo, os idosos, que a única coisa que tem são os vínculos afetivos, e muitos já se foram, às vezes marido, mulher, filhos amigos, já se foram, não trabalham, não têm, e que a única coisa que mantinham era o jogo de carta, ou era se reunir para tomar um cafezinho com as amigas, e isso fica proibido, tira a possibilidade de vida. Em nome da saúde, a tirania Em nome submete. Da saúde, é a morte. Sim. É a morte. Sim. Em nome da saúde vem a morte. Sim. Então, é aquilo que nós falávamos, que o Dr. Jamil Abuchain sempre falava, como a instintividade de morte vem disfarçada de vida. Sim. O Garma mesmo, o Ângelo Garma... Para quem não sabe, que está em casa, Ângelo Garma foi o introdutor da psicanálise na América do Sul, e Jamil Abuchain era um brasileiro radicado na Argentina que se dedicou à psicanálise durante muitos anos. Uma escola analítica importante né? Em Buenos Aires, um pensador analítico. Falava como vem muitas vezes disfarçado de vida, mas é um disfarce, é o lobo disfarçado de cordeiro. Sim. Quando chegamos perto, nos destrói. E nesse momento o que nós vemos é isso. E ninguém questiona nada. Inclusive, muitos da nossa área não questionam, simplesmente aceitam que é assim e acabou a conversa. E estão pulverizados os vínculos, a impossibilidade de se vincular. Então, nós vemos o aumento da depressão. As pessoas ficam pessimistas, extremamente pessimistas. Melancólicas. Adoecem mais, renunciam mais. E a ideia é que não vai acabar nunca mais. Sim. Então, em vez de neutralizar que a pandemia existe sim, que nós vamos ter um tempo, porque o vírus não vai embora, ele não voa, ele não é que eu esteja escondida num bunker, que ele vai passar pela minha janela e vai embora. Não, tem pessoas que estão fechadas em casa desde março de idade que adoeceram, sem contato. Ele existe e é para sempre, até que a humanidade, isso se erradique, isso vai levar muitos anos. Então, nós temos que passar por isso, neutralizando isso. E aí estão os vínculos afetivos. O instinto de vida
é o trabalhar, é o poder se vincular, é o poder, esse contato, eu digo sempre no consultório tetradimensional, porque o bidimensional não satisfaz. E o que nós vemos o bidimensional é a imagem da televisão, da né? televisão, do Celular, computador, do computador. trabalhar online Só tem altura e todo largura, o tempo. não tem profundidade nem tempo. Por um tempo ele é ótimo. Depois as pessoas estão ávidas de se conversarem, de se verem, de saírem. Então, isso neutraliza a pandemia e faz com que a gente consiga passar com renúncias. Ou seja, moral da história, se nós estivermos mais energizados, mais positivos, mais ligados, mais conectados, temos muito mais chance de sobreviver do que a pessoa que está para baixo, deprimida, solitária, pensando em coisas ruins o tempo todo, assustada, medrosa e tudo mais. Quanto mais assustado o indivíduo está, eu estou pensando psicamente, não com relação à política e economia, do ponto de vista psíquico, maior a chance dele adoecer, porque ele está muito mais frágil. Por isso eu li alguns trabalhos, nem sei porque a gente lê tantos trabalhos, que dizem que as pessoas que estão muito tempo encerradas, se contaminam com o coronavírus, a tendência é ter um quadro muito pior. Claro, eles explicam do ponto de vista imunológico. Não é a minha área, então eu só li. Não estou dizendo que seja verdadeiro ou não, mas o que a gente vê no dia a dia é isso. O quadro, quando se infecta com coronavírus, às vezes é muito pior do que aquela pessoa que, de alguma maneira... Teve algum contato, está energizado tá na mais vida, positivamente. de alguma maneira. Não sei se é real, já falo, porque tem muitos trabalhos, uns dizem umas coisas, outras. Sim. Mas o que nós vemos é isso. E as crianças também, em alguns países que estão indo ao colégio, não se vê tanto contato, de alguma maneira que seguiram indo, não se vê que se contaminam tanto quanto as crianças que não têm contato com ninguém. A Suécia é um exemplo disso. Exatamente, os colégios, independente que os casos na aumentaram. Suécia aumentaram, mas as crianças estão saudáveis. Sim. Bom, então, resumindo, tem algo dentro de nós, psicamente falando, que nos predispõe à doença, nos predispõe a nos submetermos, independentemente da proposta indecente dos outros, e agora estou pensando genericamente na vida, algo dentro de nós nos predispõe, nos fragiliza, nos submete, nos coloca à disposição do outro. Quer dizer, que dependendo do mundo interno do sujeito, da história de vida, das relações com os pais, do mundo herdado, das características familiares, sociais, vai fazer com que o sujeito fique mais à mercê das complicações da vida. Aqui nós estamos usando o vírus como metáfora das complicações da vida. É só uma complicação, tem tantas outras, iguais ou piores. É que essa simplesmente tomou uma proporção exageradamente grande. Se a gente pensar, por exemplo, na morte do dia a dia, a ameaça da morte no dia a dia é muito mais complicada que o vírus. O vírus é uma ameaça da morte, mas a morte que por fim vai nos matar, vai nos dominar a todos, ela, desde que nós somos concebidos, ela está ali vigente o tempo todo, infernizando, tentando encontrar um meio de se realizar, de se concretizar. E todos nós, aos pouquinhos, morremos um pouquinho a partir do nascimento, já na concepção, começamos a morrer um pouquinho a cada dia. Cada um tem um tempo. Diariamente perdemos algo que, no fim, se transforma, na somatória disso, se transforma em algo impossível de ser tolerado e levar adiante a vida, digamos assim. Estou filosofando um pouco sobre essa questão toda da vida e da morte, mas no dia a dia, todos nós temos um pouco essa luta cotidiana para neutralizar a morte. As pessoas que são mais eficientes nisso vivem melhor, as pessoas que são menos eficientes nisso vivem pior. Em última instância, dito de uma forma bem simples, é isso que acontece. Exatamente, mas é bonito que o Dr. José Newton falou, que o vírus é só agora porque ele é um concentrado Sim. de algo que todos nós fazemos ao longo da vida. As renúncias, as brigas, o pulverizar os vínculos, não poder se unir profundamente aos filhos, a mulher, marido, pais, independente que às vezes há complicações nas relações e que realmente se tornam impossíveis. Porque as pessoas do outro lado são muito doentes. Mas o podermos festejar a vida, comemorarmos a vida,
no sentido, não estou dizendo que a vida é linda, é bela, bom, mas já que estamos, poder festejar as coisas boas, vibrar quando uma criança começa a engatinhar, vibrar quando um filho se forma, vibrar quando nasce um neto. Isso é comemorar a vida, isso é seguirmos adiante. E é uma forma de neutralizar a morte. Exatamente. No cotidiano. Então, o que nós temos que termos consciência é que a instintividade de morte dentro de nós existe desde sempre. E que nós temos que neutralizar isso com as coisas simples do dia a dia da vida, né? As coisas, não é ter um mega carrão, não é uma mega viagem, é as coisas simples, é comer uma pipoca e ver um filme juntos. Curtir. É sentar na frente da casa, sei lá, fazer um bolinho, comer uma rapadurinha, alguma coisa, mas estarem num clima bom. É andar de pé descalço, sei lá, botar o pé na grama, botar o pé na areia, deixar as crianças jogarem bola na frente da casa. Isso é o que vai nos neutralizando a instintividade de morte. Isso é o que nos faz chegarmos de noite e dormirmos bem tranquilos com a vida e não perdermos o sono com pessimismo, que não vai dar certo, que isso é o que nós vemos, que as pessoas estão perdendo o sono, torturando, que não vai dar certo, que não sei o quê, e não é só com o vírus, aí começa o pessimismo, que a fulaninho vai adoecer, que o filho vai não sei o quê, que vão perder o dinheiro, que não vão ter o que comer, independente que haja preocupação com o econômico nesse momento, porque até nisso estão pulverizados até a possibilidade de trabalho. Sim, porque é uma das formas de viver. De viver, e é uma forma que nós temos de neutralizar o instinto de morte, não só porque o dinheiro nos dá a possibilidade de comer, mas pela criatividade. Pela criatividade, pelos vínculos, é uma forma de manifestação de instinto de vida, é a capacidade de trabalho e o prazer que se tira do trabalho. Nem isso tá possibilitado nesse momento. Então nós temos quase a instintividade de morte solta. Sim, não está solta porque nós estamos vivos. Descontrolada. Um predomínio desses aspectos. Assim, assim, uma aceitação genérica das pessoas. As pessoas perderam a mão da situação. E pessoas completamente doentes do ponto de vista psíquico que vão para a mídia e estimulando isso, né? Estimulando essa situação. Então, disso eu gostaria de falar no próximo bloco. Nós vamos chamar os anúncios, os comerciais, mas antes disso eu queria deixar para o próximo bloco essa coisa do sadismo das pessoas, que aparece impondo restrições, os filhos, o poder, o sadismo através do poder, a maldade das pessoas que aparece, que todos nós temos internamente, mas que vamos controlando isso no dia a dia de forma mais ou menos adequada, e que nas horas de crise, e nessa é muito importante pensar, fica solto e as pessoas se impõem umas sobre as outras, quem pode mais destrói o outro, submete o outro, obriga o outro a fazer aquilo que ele quer, os filhos encerram os pais em casa, os pais encerram os filhos também em casa quando são menores, os filhos encerram os pais quando são velhos em casa, independentemente da proteção e do cuidado. Nós vamos referindo a essa questão de se aproveitar da ocasião para pisotear, para maltratar, para obrigar o outro a se submeter e sem chance nenhuma de se defender ou de ponderar e tudo mais. Então nós vamos chamar os comerciais e já voltamos.